Olá, turma! Na aula de história de hoje, nós vamos falar sobre as revoltas nativistas. As revoltas nativistas são revoltas que procuram resolver problemas internos da colônia, mas não discutiam a separação de nenhuma região do Brasil em relação a Portugal. Ou seja, nas chamadas revoltas nativistas, nós não temos o objetivo de separar o Brasil de Portugal. Então, essas revoltas, elas aconteceram entre os séculos 17 e 18, ali no comecinho do século 18, sem a proposta de independência. E são revoltas, via de regra, elitistas. Elas querem resolver problemas regionais, locais. Elas são contrárias a aspectos pontuais do Pacto Colonial, mas elas não defendem a separação do Brasil em relação a Portugal. A primeira revolta que vamos ver é a revolta de Beckman, que aconteceu no Maranhão em 1684. É uma revolta em que os latifundiários do Maranhão, que faziam a exploração de produtos naturais, como a coleta do cacau e, sobretudo, a produção de algodão, eles vão brigar com os jesuítas porque eles queriam escravizar os índios. Só que chega um momento em que os jesuítas estão defendendo a evangelização dos índios, a conversão da população indígena ao cristianismo. E os latifundiários estão defendendo o quê? A escravização dos índios. E para que esse impasse fosse resolvido, o rei de Portugal, ele cria uma companhia de comércio para o Maranhão, a chamada Companhia de Comércio do Maranhão, que tinha a intenção de fornecer mais escravos vindos da África. Com isso, o governo português diz: olha, vocês querem escravizar os índios? Não precisa, eu vou fornecer escravos da África e vou controlar o comércio. Só que as elites maranhenses não vão ficar nada felizes com essa situação, pois os preços dos escravos eram altíssimos. Então, a coroa portuguesa, que estava criando ali, um monopólio. O que é um monopólio? É quando uma única pessoa ou uma única empresa detém todos os direitos para comercializar ou produzir determinados produtos. Só que a companhia não cumpriu os pontos do acordo, não forneceu os produtos, cobrou preços altíssimos e não garantiu a mão de obra escrava. Então, essa ação, ela amplia a crise e a insatisfação de todos da elite maranhense. Então, o que esses caras queriam, sobretudo, era escravizar os índios e eliminar de vez a companhia de comércio. Perceba, gente, que eles não querem a separação do Maranhão em relação a Portugal. Eles querem poder escravizar os indígenas e eliminar a companhia de comércio. Só isso. Com isso, então, eles fazem uma revolta, tomam o poder e o Tomás Beckman, que é o irmão do Manuel Beckman, ele vai a Portugal fazer uma audiência com o rei. Só que Tomás Beckman acaba sendo preso e enviado aqui para o Brasil. E o irmão dele, o Manuel Beckman, foi condenado à morte por traição a Portugal. Outro líder, chamado Jorge de Sampaio, também foi morto. E algumas outras pessoas, elas acabaram sendo condenadas à prisão perpétua. Depois tivemos a Guerra dos Emboabas, que foi um confronto que ocorreu de 1707 a 1709, pelo direito de exploração das recém-descobertas jazidas de ouro ali na região de Minas Gerais. O conflito tinha, de um lado, os bandeirantes, que haviam descoberto a região das minas e que, por esta razão, queria a exclusividade de explorá-las, e, de outro lado, um grupo composto pelos portugueses e os imigrantes das demais partes do Brasil, que pejorativamente receberam o apelido de emboabas. Então, todos eles atraídos pela febre do ouro. Então, gente, do lado dos bandeirantes, sobre a liderança de Manuel de Borba Gato, guarda-mor das Minas e líder dos paulistas, os desbravadores reclamavam o direito exclusivo de exploração das jazidas de ouro na região das Minas. E do outro lado, os emboabas,
Eles eram liderados, né, pelo rico comerciante Manuel Nunes Viana e composto principalmente por portugueses, imigrantes de outros territórios da colônia. Eles desafiaram a autoridade dos bandeirantes, que foram derrotados e expulsos. Antes de falar, né, da Guerra dos Mascates, nós temos que entender o contexto, né, o que estava acontecendo no Brasil, especialmente em Pernambuco, que é onde ocorre essa revolta, lá no final do século XVII e início do século XVIII. Basicamente, a economia colonial estava em decadência devido à crise do açúcar. Ou seja, o açúcar brasileiro estava com perda de mercado e isso faz com que o preço caia e entre em crise. Então, qual foi a solução encontrada na colônia? Foi a busca pelas minas, né, pelos metais preciosos, que ao longo do século XVIII vai se transformar na principal atividade econômica. Mas vale lembrar que o açúcar ele nunca deixa de ser importante. É sempre um dos principais produtos da nossa economia. Nesse momento, então, a elite açucareira, especialmente de Pernambuco, que era uma das principais capitais da colônia, está em decadência. Ao mesmo tempo que o lucro com o açúcar, decrescia em Recife, os comerciantes de produto eles iam prosperando. Então, os donos de engenho começaram a pedir empréstimo para esses comerciantes, né, que recebiam o nome de mascates. Só que os juros que deixava, né, em relação ao produto, deixava cada vez mais os donos de engenhos endividados. Então, dentro da colônia, iniciou-se uma disputa entre as duas elites, uma mais mercantil e comercial e a outra mais agrária, açucareira. Então, essas duas elites elas vão entrar em conflito, né? Só que a metrópole portuguesa, nesse momento, vinha favorecendo bastante a nova elite comercial. Nesse momento, os comerciantes de Recife solicitam, né, a Portugal que elevasse o povoado à categoria de vila para que se torne independente de Olinda. O rei de Portugal aprova a separação de Recife e Olinda, só que os donos de engenho de Olinda não aceitam essa decisão e organizam um ataque armado aos comerciantes de Recife. Depois, os mascates contra-atacam Olinda e acabam destruindo engenhos e incendiando plantações. A revolta de Vila Rica, ou revolta de Felipe dos Santos, também aconteceu em Minas Gerais e no ano de 1720. Qual foi o motivo dessa revolta? Com o passar do tempo, a exploração do ouro começou a trazer muito contrabando. As pessoas que iam para as regiões do ouro não queriam ter que pagar impostos e tem um outro problema. Começa a haver a corrupção imensa dos cobradores de impostos. E para resolver nessa situação, a coroa portuguesa cria as casas de fundição. Está aparecendo aí um exemplo para vocês na telinha. Então, essas casas de fundição, elas serviam para transformar o ouro em barra, dificultando assim a circulação do ouro em pó contrabandeado na região. Essa ação também diminui a chance de sonegação de impostos, pois nas casas de fundição já era retirado o quinto, que era um imposto cobrado em cima do ouro extraído. Diante disso, um tropeiro chamado Felipe dos Santos lidera um movimento dizendo que não concorda com isso, né? Os moradores de Vila Rica, então, que é a atual região ali de Ouro Preto, protestam contra as medidas do rei de Portugal e resolvem redigir um documento com as seguintes exigências. Primeiro, a diminuição de impostos, o fim do monopólio de produtos vendidos na região, o fim das casas de fundição, entre outros. O governador promete tentar negociar com Portugal, só que ele só fala isso para ganhar tempo e convoca cerca de 1.500 soldados que massacram completamente os revoltosos, prendem o Felipe dos Santos, né, que tentou fugir, ele era tropeiro, então, portanto, ele conhecia aquela região ali muito bem, mas ele acaba sendo morto por traição a Portugal e por agitação social. Então, essas foram as revoltas nativistas.